Bom dia. Então, nós vamos dar início agora ao nosso Café com Deus. Deixa eu só baixar um pouco mais o som aqui. Eu não sei como é que está chegando o som para ti aí. Como é que está o áudio aí para você? Se está chegando bem? Bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer imenso poder ter você aqui na manhã desse dia. É um prazer imenso poder todas as manhãs estar compartilhando com você e participando dessa mesa, desse Café com Deus, onde todos os dias nós temos essa oportunidade de poder estar meditando na poderosa palavra do Senhor. E o que eu quero deixar para você, e que eu sempre falo todos os dias, né, eu quero que essa palavra que é ministrada todas as manhãs, que você ouça com atenção e que você faça uma aplicação pessoal para a sua vida. Então, não seja meramente um ouvinte, e não um praticante. Seja um ouvinte e um praticante. Então, se você muito mais praticar do que ouvir, com certeza você vai ter resultados. Com certeza os resultados serão melhores. Então, assim, quando você pegar para meditar nessa palavra, que você ouvir essa palavra, por favor, tente fazer uma aplicação pessoal. Porque muitas das vezes nós temos por hábitos, que quando ouvimos uma palavra, às vezes identificamos que conhecemos alguém que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação, e muitas das vezes nós falamos assim: poxa, fulano de tal teria que estar aqui, fulano de tal poderia estar aqui, pô, essa palavra vem de encontro a fulano, a ciclano, beltrano. Não. Todas as vezes que o Senhor fala, Ele fala com quem ouve. Ele não fala aleatório, ele não fala, vou falar amanhã porque eu vou falar hoje com o André, porque o André conhece alguém que precisa ouvir essa palavra. Não, ele está falando com quem ouve. É por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Senhor, quando falar essa palavra que é ministrada, ela é ministrada ao teu coração, às tuas necessidades. É você que precisa entender o contexto dessa palavra, você que precisa entender o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar algumas coisas na sua vida, e pegar essa palavra e não atribuir ela a uma transformação que possivelmente possa acontecer na vida de alguém. Então, assim, eu pego a palavra que é aplicada todos os dias e eu procuro todos os dias colocar em prática o que está sendo dito, o que está sendo ministrado aqui. E graças a Deus, todos os dias eu tenho a oportunidade de exercer a palavra. Eu tenho a oportunidade de exercer tudo o que acontece. Então, e com isso, você passa a ter experiências, você passa a viver mais experiências com Deus, você passa realmente a compreender a promessa, o processo, o propósito. E lá no final você percebe que você se torna livre, literalmente. Então, pega essa palavra que tem sido aplicada todos os dias, tente praticar. É a prática, é o exercício da fé, é o exercício de qualquer atividade que vai te levar a uma perfeição. Então, talvez no início, às vezes, seja difícil, talvez você não tenha hábito de leitura da palavra diária, você não tenha por hábito se conectar com pessoas, talvez você seja tímido, talvez você não consiga ter uma vida que faça com que você se expõe um pouco mais para pregar a palavra, para viver a palavra em si, mas são as práticas. Então, o que você faz? Pequenos grupos, você começa a falar do Senhor. Então, quando você estiver na sua casa, procure fazer as suas refeições assentada à mesa,
Então, ali, naquela oportunidade, de manhã cedo, com alguém, eu estou indo para o trabalho, tem alguém do meu lado na condução, não, eu estou muito cansado, eu vou daqui no centro da cidade dormindo. E aí você vai daqui para o centro da cidade dormir. Não é que você deva falar daqui ao centro da cidade, né? Mas que você possa identificar quem está do teu lado e que possivelmente essa pessoa que está do teu lado precisa ouvir algo da parte do Senhor, precisa ouvir alguma coisa. Então você que tem grupos de WhatsApp, você procure fazer com que o evangelho seja propagado. Faça com que a palavra do Senhor chegue aos corações aflitos, angustiados. O maior problema que nós enfrentamos, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo, é que o cristão, né, ele tem por hábito evangelizar crente. Eu lembro disso da minha infância, isso era muito. Nós tínhamos nós éramos adolescentes na igreja e o congresso de jovens e adolescentes. Então, o que que nós fazíamos? Nós pegávamos e enviávamos carta para todas as igrejas. Nós enviávamos carta para todas as igrejas que nós conhecíamos, porque nós queríamos a igreja cheia de jovens. O maior erro que nós cometíamos na nossa vida. E ninguém alertava-nos para isso. Ninguém falava para nós que aquilo ali não era o correto. Eu não tenho que chamar crente para cultuar. Eu não tenho que chamar crente para poder ouvir a palavra. Eu tenho que sair nos becos, nas vielas, nas ruas. Eu tenho que pegar a igreja aquele dia e quem chegar na igreja não aguentar com cheiro, tá cheio de mendigo, tá cheio de. Tá horrível. A igreja tá. Rapaz, me parece até que é isso. É um centro de recuperação. Então, no centro de recuperação, você sabe que quando você entra no centro de recuperação, você vê que o ambiente é pesado. As pessoas que entram ali inicialmente estão literalmente carregadas de vários problemas, cada uma com o seu problema, cada um com o seu vício. É por isso que o nome é um centro de recuperação, porque ali centraliza a recuperação. Então, o nome igreja poderia ser substituído o nome igreja que eu falo é igreja construída por mãos humanas, né? Templo construído de alvenaria. Ele não poderia ser chamado de igreja. Eu sim posso ser chamado de igreja, você sim ser chamado de igreja. Mas esse templo construído por mãos humanas, ele tinha que literalmente ser reconhecido como centro de recuperação. E as pessoas que ali adentrarem, realmente, elas têm por obrigação serem recuperadas. Elas têm por obrigação ouvirem uma palavra, ouvirem de Deus, aprender acerca de comportamentos que ela não teve na infância, ela aprender sobre amor, ela aprender sobre esperança, ela aprender sobre alguma atividade que vai recuperar aquela pessoa. Eu não posso levar alguém para um centro de recuperação e chegar no centro de recuperação, eu, 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 eu não ministrar uma palavra para aquela pessoa. Eu não trazer essa pessoa para essa vida de que só o meio cristão aqui. Então a igreja tem esse problema. Então, assim, eu tomo a liberdade nessa manhã de até falar com vocês que queiram apoiar um centro de recuperação. Eu tenho um centro de recuperação que eu indico, fica ali na Poeraba, nos bairros São Jorge, o São Joanete de Davi. Então, realmente é feito um trabalho ali de recuperação, é feito um trabalho ali onde se tenha uma responsabilidade com vidas, tá? A responsabilidade ali é com vidas. Então, se você quer ser participante, se você quer doar alguma coisa, se você quer fazer a obra do Senhor, porque as pessoas que ali estão, elas realmente precisam de doação, elas precisam se alimentar,
elas precisam, às vezes, de roupa, de material de higiene, elas precisam, às vezes, a despensa está cheia, mas elas precisam de alguém que outrora se denomina livre, liberto, para que possa levar a palavra do Senhor para elas. Então, faça você essa doação, doe um pouco do seu tempo. Então, eu quero deixar para você aqui o Centro de Recuperação Valente de Davi, na Rua Poeraba. Então, eu indico, é o que eu posso falar para você, ó, esse eu indico, que realmente trabalha na recuperação dos dependentes químicos. Então, assim, a igreja, né, como eu estava dizendo antes, ela, a administração lá do meu amigo Márcio, tá, do pastor Márcio. Então, nós tínhamos por hábito, era justamente isso, nós tínhamos por hábitos, o hábito que nós tínhamos era de evangelizar crente. Então, nós mandávamos carta para todas as igrejas, convidávamos todos os jovens, e, no entanto, não mudava. O nosso ciclo de pessoas não mudava. Nós estávamos o tempo todo fazendo alguma coisa para nós. Falávamos que era para Deus, mas não era para Deus. Falávamos que o que nós estávamos fazendo era para que o nome do Senhor fosse glorificado, mas na verdade não era. Sabe por que não era? Porque nós queríamos impressionar alguém. Nós queríamos impressionar alguém que estava indo ali na igreja, que era alguém de uma outra igreja, aonde eu queria passar para aquela pessoa que a nossa igreja, o nosso congresso era o melhor. O nosso congresso arrebentou. E aí, todos os congressos, nós falávamos sobre avivamento. Nós falávamos sobre... Aí, clamávamos, orávamos para o batismo com o Espírito Santo. E as pessoas ficavam naquela coisa, um monte de jovem querendo um batismo com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, porque falávamos para nós que para ser crente de verdade você tem que falar em línguas. Tem igrejas que elas não consagram ninguém, não consagram ninguém se a pessoa não falar em línguas. Olha aí. Até hoje é assim. Não, porque para ser consagrado aqui você tem que falar em línguas. Você não tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador de tua vida, não. Você não tem que conhecer Jesus, não. Você não tem que ter intimidade com Jesus, não. Tu tem que falar em línguas. E aí tem um monte de gente, que mais tem um monte de gente, que fica falando em línguas, mas que a língua nem é dela, a língua ela não sabe nem quem criou, ela não sabe nem como faz, não sabe nem que língua é que ela fala, tá? E ela começa a inventar uma língua, a língua própria da origem dela, e ela começa a inventar uma língua para que todo mundo veja, e aonde ela está, ela fala em línguas. Para as pessoas olharem para ela e falar assim, nossa, ele é espiritual. Oh, meu Deus, ela é espiritual. E aí você fica sendo tomado, realmente cercado de pessoas que falam em línguas. E aí você não sabe que língua é aquela, quem está falando aquela língua. Você não consegue discernir o que está sendo dito, porque ela usa uma palavra e 10 ela fala em língua. Ela fala uma frase e 10 em língua. E aí você tem a ideia de que ela é espiritual, porque ela pula, ela roda, ela sapateia, ela faz um monte de coisa. E na verdade, você não entende absolutamente nada. O ímpio vai à igreja, ele entra dentro do templo, ele vai para cultuar a Deus, chega lá e ele não consegue entender absolutamente nada do que foi dito, porque você pula a roda, fala uma língua estranha, diferente. Pronto. Essa semana, na semana passada, não foi essa semana, eu tive a oportunidade de ver no Instagram de um amigo meu, um amigo meu, tem um carinho muito grande por ele, e ele é espírita. E ele colocou algo no Instagram dele que me chamaram a atenção. No Instagram, no Facebook dele, que chamou a atenção. Ele falando sobre ele comparando a igreja com o terreiro. As comparações.
do terreiro para o ambiente evangélico, o mundo evangélico, o mundo gospel. E tudo que ele colocou ali, realmente, eu tenho que concordar com ele, é o que acontece. É o que acontece. Porque a igreja, ela tem um problema seríssimo. A igreja tem um problema de se relacionar com o outro. O ambiente que foi feito, aquilo que foi criado, que foi projetado para tratar vidas, é o que mais rejeita vidas, é o que mais afasta vidas, é o que mais não abraça vidas. A igreja ela tem uma péssima ação, uma péssima atitude. Ela não pode ver um outro no buraco. A igreja, eles não podem ver os outros no buraco. Porque quando eles veem no buraco, eles não vão lá estender a mão, não, para tirar do buraco, não. Eles vão lá para jogar concreto em cima. Há um prazer em ver o outro sofrendo. Se tem alguém no mundo que chega na igreja e fala, eu estou vindo das drogas, da prostituição, eu matava, eu roubava, eu fazia isso, todo mundo dá glória a Deus, abraça a pessoa, tem a pessoa como um ícone. Um ídolo. Agora, vai você, peca para tu ver, erra para tu ver. Eles te excluem, eles te colocam lá fora, dizem que você é impuro, que você não presta. E aí você cai, você peca, você tem uma ferida aberta, e aí você está tentando cuidar dessa ferida, alguém põe o dedo na tua ferida, abre mais essa ferida e te joga lá fora, porque não tem capacidade de curar da tua ferida, de tratar a tua ferida. Mas eles não tratam, eles não te excluem, eles não te jogam para fora. Não é que eles não queiram cuidar da tua ferida, não. É que eles também não sabem curar de ferida. Porque eles também estão com uma ferida aberta dentro deles, que também precisa ser tratada, precisa ser curada. E aí não tem como um doente cuidar do doente. Não tem como um ferido cuidar do outro ferido. Nem tem como um acidentado cuidar do outro acidentado. Você precisa encontrar alguém que seja sã para poder te curar. E como ele sabe que ele também tem uma ferida, que ela também tem uma ferida, ela não quer que você sofra o que ele está sofrendo. Então eu prefiro te tirar daqui, porque aqui, onde você está, onde nós falamos que é o lugar da cura, é o lugar onde se concentra o maior número de doentes que ainda não encontrou a cura. Eu quero que tu vá lá fora, porque de repente você lá fora você consegue encontrar a cura. A igreja ela trabalha dessa forma. Talvez seja duro, mas seja necessário ouvir isso. Talvez seja uma palavra dura, mas é verdade o que está acontecendo. E nós percebemos que a maior igreja que hoje existe, qual é? São os desigrejados. É a maior igreja que existe hoje, é o desigrejado. E você percebe que os desigrejados, todos eles que você conversa, eles têm uma ferida aberta. Eles têm uma mágoa. Eles têm uma tristeza. Por quê? Porque outrora eu estava no mundo, o mundo me abraçava, o mundo fazia tudo por mim. E quando eu decidi aceitar Jesus, porque eu já não aguentava mais viver o que o mundo estava projetando para minha vida, no primeiro lugar onde era para ser abraçado foi o lugar que eu fui rejeitado. Mas você foi rejeitado? Fui. Porque eles descobriram que eu tinha um dom. Eles descobriram que havia um propósito de Deus na minha vida. Eles descobriram que eu tinha uma unção diferenciada. E eu, quando entrei, eu não busquei ser melhor do que ninguém. Eu só busquei seguir o que a Bíblia diz para nós buscarmos os dons do Espírito. E aí, quando eu começo a buscar o dom, eu começo a cair na graça de Deus. E aí Deus começa a te abençoar. E aí quem outrora está ali há muito tempo, que não busca nada disso, porque só quer aparecer, só quer o status, só quer os holofotes, só quer estar nos púlpitos, só quer estar na mídia, ela não alcançou o que você alcançou. E ela vai e te rejeita. Ela fica o tempo todo torcendo para uma queda sua. Ela te exclui, ela te coloca no banco, ela te rejeita.
ela faz com que você não participe de nada. Para quê? Para te desanimar, para te desestruturar, para que você fique desviado dentro da igreja. É onde o que mais tem, desviado dentro da igreja. E aí nós vemos que a igreja hoje, ela chegou num nível tão triste, mas tão triste, que a igreja hoje, aquilo que era antigamente uma referência, aquilo que era uma referência, né? Se falava de crente, falava-se de cristão, você tinha crédito no mercado, você tinha uma bagagem, vamos dizer assim, por você ser crente. Então, você tinha uma bagagem. E aí, o que acontece? Agora não. Quando você, quando você fala para alguém que você é cristão, vergonha. Por quê? Por causa de uma grande maioria, não é a minoria, não é a minoria, por causa de uma grande maioria. A minoria que quer se relacionar com Deus, a minoria é que quer ter um relacionamento, quer ter intimidade com Deus, mas a grande maioria não está preocupada com isso, não. E aí você pega os desviados, né, os desigrejados, essas pessoas que outrora estão dentro da igreja e estão desviadas, porque eu faço com que você se desvie dentro da igreja, porque eu quero você desviado dentro da igreja. Você é melhor trabalhando e produzindo para mim dentro da igreja, desviado, igual eu estou desviado, do que você lá fora. Porque lá fora você corre o risco de encontrar a liberdade. Então hoje nós vemos que as pessoas sofrem com isso. E o número de desigrejados está muito grande. E quando você vai conversar com essas pessoas, são pessoas que foram feridas. São pessoas que não foram abraçadas. São pessoas que, que outrora não estavam querendo muita coisa, era só um abraço. São pessoas que foram com o intuito de fazer algo para Deus, para que Deus se agradasse, se alegrasse, mediante Deus dar a elas a oportunidade de salvação. E aí o homem vê essas pessoas fazendo essas coisas, só que o coração do homem não está nas coisas de Deus, está nas coisas da terra. O homem quer usar pessoas como meio de comercialização para que ele possa ganhar dinheiro, enriquecer. Não é para libertar. Não é para libertar, não é para você ser livre. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou tornar a falar hoje de novo. Eu quero que você massifique hoje. Hoje nós estamos enfrentando um problema seríssimo, que é pandemia, que é esse vírus que vem, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe, mas que está matando milhões de pessoas. E aí, quando nós olhamos essa situação, nós percebemos que o que a Bíblia diz? Olha só, vamos fazer uma meditação hoje. Sexta-feira, né? Estamos chegando no nosso final de semana, não é isso? E nós vamos fazer uma sexta-feira, sábado, não? Sexta-feira, mano. Passamos a sexta-feira hoje, sabadão, cara, tô confundindo. Então nós vamos, olha só o que nós vamos meditar aqui. Olha só, hoje, sábado, dia 15, tô confundindo. Sábado, dia 15, olha aqui. Vamos ver um texto aqui para a gente meditar, só para a gente entender. Olha só, a gente pega uma Gênesis 12, perdão, Gênesis 19, né? Vamos lá, Gênesis 19. Em Gênesis 19, eu vou abrir a Bíblia aqui, para a gente poder dar início legal aqui, só para a gente poder, vamos lá, só para a gente poder meditar nesse texto aqui, só para a gente entender o que aconteceu e a gente poder dar. Tá? Esse final de semana vai ser diferente, porque eu quero hoje trazer para vocês, né, um apanhado geral do que foi dito durante a semana. Então eu quero fazer isso. Então, durante o final de semana, né, quando chegar no sábado, eu quero trazer uma palavra que
que, que venha se enquadrar, se corroborar. Eu quero fazer um resumão do que foi aplicado durante a semana para que a gente possa entender um pouco mais. Como eu disse anteriormente, eu quero que você não somente leia, não somente você entenda, mas que você pratique o que está sendo dito. E aí nós vemos aqui o problema que nós temos, que Gênesis 19 fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Olha lá, diz assim, ó, mas no capítulo 18, né, ele fala sobre o Abraão, né? Abraão, quando o anjo está partindo, né? O anjo está saindo ali, está indo para Sodoma e Gomorra. Vamos ler aqui, olha só. Gênesis capítulo de número 18, vamos começar no 18. A partir do verso 16, diz assim, ó, e levantaram aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Ó, o anjo do Senhor falando, eu vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer. E diz assim, ó, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e as suas casas depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Vamos lá. Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até a mim. E se não sabê-lo-ei. 22. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão, né? Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Versículo 23. E chegando-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha Abraão questionando o anjo. Destruirás o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra. Olha aí. Aí ele diz no 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor desse justo. 27. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não farei por amor dos 40. Disse mais:
Ora, não se ires o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não farei se achar 30. Versículo 31. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se, porventura, se acharem ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. O anjo do Senhor começa a conversar com Abraão, e o anjo fala para Abraão que ele está indo para Sodoma e Gomorra, para a destruição de Sodoma e Gomorra, porque há um clamor que sobe da terra. Olha aqui, o clamor que está subindo é da terra. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. A terra de Sodoma e Gomorra está clamando, porque o pecado das pessoas que habitam na terra está aumentando. Tem se agravado muito o pecado. Abraão sendo considerado justo, porque seria ele ocultado de tudo, no versículo 17 diz, visto que Abraão certamente vai ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Toda. Tu está inserido no todas. E aí, olha só, mas para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, a terra que clama por justiça precisa ser limpa das injustiças. Precisa-se que os injustos saiam. Precisam fazer com que quem comete o pecado, quem comete a injustiça, quem está fazendo, saia. E o Abraão, ele, quando questiona Deus, ele fala assim, peraí, mas tu vai julgar o justo e o injusto da mesma forma? O justo e o injusto, eles vão sofrer da mesma forma essas consequências todas, já que a terra está clamando por justiça. O justo e o injusto habitam nessa terra. E o justo e o injusto vão sofrer por causa disso? E o anjo fala, não. Ele, mas se tu chegar lá e encontrar só 50 justos, devido à quantidade de pessoas que tem ele, se tiver 50 justos, eu vou poupar até os injustos. Se tiver justo, por amor do justo, eu poupo até os injustos. Olha o que tem por trás de quem exerce a justiça. Olha o que tem por trás de quem vive dentro da verdade do Evangelho. Olha o que tem por trás de quem realmente vive na integralidade, realmente, o poder da palavra. Meu irmão, minha irmã, se você estiver literalmente alinhado, conectado com Deus, até os injustos são libertos. Eu lembro que eu fiz de tudo. Eu fui o primeiro a me converter lá em casa, na época, em casa. E aí a minha vida era assim, porque a gente estava sofrendo muito, né? Nas mãos do inimigo. Minha mãe, ela tinha realmente se debandado. Não que ela tinha. Ela foi buscar o socorro. Nós morávamos. Vou contar um pequeno testemunho para vocês aqui. Nós fomos morar do lado de um terreiro. E nós não sabíamos que ali era um terreiro. Beleza.
Quando chegou no dia, minha mãe trabalhava à noite, né? Minha mãe trabalhava à noite, eu e minha irmã ficávamos em casa. Nessa época, meu irmão Emanuel ainda não existia, era só eu e a André. E aí, a minha mãe saiu para trabalhar, eu e a André ficamos em casa. E quando foi assim, por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, não lembro certo, era criança, começou a sessão do terreiro. Quando começou os batuques, começou o atabaque, papapá, direto, e daqui a pouco gargalhada, aquela coisa toda. Gente, era parede com parede. Ah, eu e minha irmã, ó, pra rua, gritando com medo, duas crianças dentro de casa. Minha mãe deixava tudo pronto, a gente ficava trancado dentro de casa, dormia ali, no outro dia de manhã cedo minha mãe já estava chegando. E minha mãe, nesse meio intervalo, na época, ela saía do hospital, pegava ambulância, né? E tal, saía para alguma ocorrência, alguma coisa, ela ia lá em casa, ver como é que nós estávamos e tal. E aí, eu e André deixamos a casa aberta, fomos embora, corremos para a rua. Aí uma vizinha, né, do outro lado, viu aquela situação, aquelas duas crianças, pegou, levou a gente para a casa dela, nós dormimos na casa daquela senhora e tal. Quando minha mãe chega de manhã, cadê André? André, ele não está em casa, aquele desespero, vai procurar, a gente estava na casa da vizinha. E aí minha mãe foi lá, né, ficou sabendo o que estava acontecendo, ela foi lá tomar atitude, né? Foi lá como mãe, foi lá saber o que estava acontecendo. E quando ela chegou lá, ela foi persuadida pelas pessoas que ali estavam e ela passou a frequentar aquele terreiro, aquele centro. Então ela começou a frequentar aquele centro e tal, e a partir dali a nossa vida teve uma mudança muito grande. É, aquilo que nós estávamos num processo de conquista começou a... Nós tivemos alguns problemas realmente, tá? E mediante a partir desse problema que foi acarretado a minha irmã, ela com 12 anos já, acho que com 12 já, a André já era alcoólatra, e minha mãe teve problemas psiquiátricos por causa desse problema da minha irmã e não sabia o que fazer. Então foi uma coisa muito louca, muito doida mesmo, até que eu me converti e eu aceito Jesus e fico naquela dinâmica toda, e de repente, com o passar do tempo, eu eu já na igreja e tal, aquela coisa toda. E aí eu vou e consigo ganhar minha mãe para Jesus. E depois de um tempo a minha irmã se converte ao Senhor. E quando ela se converte, eu chego ao período da juventude, da adolescência, aquela coisa toda, e eu vou entrar para a costela, aquela coisa toda, e eu acabo me desfiando naquele período. Então, esse período que eu me afasto do Senhor foi um período muito crucial, porque eu queria realmente estar na presença do Senhor, eu queria estar realmente ali na igreja com os irmãos, só que não dava. Por quê? Porque a igreja, ela afasta. É incrível isso. É só quem passa por isso sabe. Não tem jeito. É só quem passa por isso sabe. Para você que fica ali seguindo aquele protocolo de, não, faz tudo o que te manda, de vaquinha de presépio e tal, não sei o que, blá, 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 você não sente isso. Você não sente porque já está cauterizado em você fazer aquilo. Então você literalmente já entregou o seu corpo à escravidão. Então, para você tomar uma chicotada ou não, tanto faz como tanto fez. Mas quem entra na igreja com a intenção literalmente de ser liberto, de ser livre, quando toma a primeira pancada, diz: não, pô, aqui é para liberdade, aqui não é para ser escravo. Só que todo mundo segue o protocolo ali de não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque senão tu é desviado, tu não é. E assim vai. E aí tu sofre, porque você não segue o protocolo daquilo que eles falam. E aí, vamos lá. Abraão, nesse exato momento, o anjo fala para ele aqui que ele ia ocultar dele porque a terra estava clamando por justiça. Olha só. Aí nessa época que eu tô ali afastado, havia um clamor. Aí, olha só, eu ganho minha mãe e minha irmã para Jesus e elas agora exercem a justiça. Por quê? Porque antes
eu era o justo na minha casa, numa casa injusta, eu consegui, mediante ao clamor e a oração, levar Deus para dentro da minha casa. Quando eu me afastei, existia minha mãe e a minha irmã exercendo justiça e eu injusto por amor a elas, pelo clamor delas, pela oração da minha irmã, pela oração da minha mãe, eu fui liberto novamente. Quer dizer, eu nunca tinha sido liberto. Eu fui liberto, eu fui livre. Olha só. E voltei para o Senhor. Então, por amor ao justo, Deus, ele salva o injusto. Ele poupa o injusto. Às vezes você não está vendo, talvez você não saiba, mas alguém está orando por você. Talvez você não saiba, mas existe alguém que tem compromisso com a verdade, compromisso com a palavra e que clama a Deus todos os dias pela sua vida. É por isso, é por isso que nada de mal acontece. É por isso que não pioram as coisas para você. É porque existe alguém que ainda exerce a justiça diante dos céus e que clama pela tua vida. Ainda que você seja injusto, há um justo clamando pela tua vida. E a pergunta é: até quando? Até quando você vai depender desse justo para que a justiça seja feita na tua vida? E aí o que acontece? Abraão clama ao Senhor e perguntando: mas se tiver justo, se tiver 50, 45, 40, 30, 20, 10 justo, e o anjo fala a mesma coisa: se houver justo, por amor a esse justo, eu vou poupar o justo e os injustos dessa terra. Hoje nós vivemos algo interessante. Mas antes disso, nós percebemos que quando você vai ver quem eram esses injustos que habitavam lá, em Sodoma e em Gomorra, quem eram esse povo injusto que habitavam lá? E quando você vai observar, esses injustos que habitavam em Sodoma e Gomorra eram os sodomitas. Eles eram os milicianos da época. Eles eram os corruptos da época. Eles eram os homens que exerciam uma injustiça com o povo muito grande. Eles roubavam, eles praticavam iniquidade, eles praticavam o homossexualismo no meio deles, era tão intenso, que quando os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, lá no capítulo 19 diz, aqueles homens olharam para os anjos dentro de uma personificação humana e eles foram até aqueles homens e chamaram para ter relação sexual com eles. Olha só, o homossexualismo era muito intenso naquela época. Eles viviam justamente essa coisa toda. Tudo que nós vivemos hoje. A traição, a ganância, a cobiça, a inveja. Eles se vendiam por qualquer coisa. Eles não agiam com justiça. Eram falsos, traidores. E aí, esses homens de Sodoma e Gomorra fez com que a terra clamasse por justiça. O, o clamor da terra de Sodoma e Gomorra era por causa das pessoas que habitavam lá. E aí, quando você olha a vida dos sodomitas, você fala assim: não, o juízo de Deus veio por Sodoma e Gomorra por causa disso. Olha o aumento, olha o que diz aqui, ó. Versículo 19 do capítulo 18, diz assim, perdão, versículo 20, fala assim, ó. Disse mais o Senhor, olha o que o Senhor fala, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Aumento da iniquidade. Se multiplicou o pecado de Sodoma e Gomorra. Aí vamos lá. 2020, 2019, né, para 2020,
inicia-se o período pandêmico. E aí nós vemos que o Brasil e o mundo vive de uma economia, vive, né, de uma economia. E aí eu preciso movimentar uma moeda, fazer circular a economia. Eu vivo de impostos. Eu vivo de sacrificar pessoas para que eu possa ser bem-sucedido. Não importa o quanto elas sofram. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí o mundo de mal a pior. Políticos, quando você para ver exemplo, eu vou dar exemplo do nosso Rio de Janeiro. É vergonhoso. Gente, que vergonha que às vezes dá de você falar que é carioca. Ah, eu tenho orgulho de dizer que eu sou carioca. Tem vergonha. O único estado do Brasil em que todos os governadores, prefeitos foram presos, cara. Que doideira é essa, cara? O governo roubou preso. Governo preso. Olha só, todos os governadores. Pô, surreal. Tinha que ser vergonhoso isso. Mas não, pô, é o famoso robô mais fez. Pô. Eu não quero nem falar de política, porque aqui nem pode falar de política. E aí, vamos lá. Olha só a situação do Sodoma e Gomorra. Eles querem uma justiça, um povo que exerce a injustiça, a terra clama por justiça, porque se aumenta a iniquidade daquelas pessoas que habitam naquela terra. A pandemia veio e começou a morrer milhões de pessoas em todo o mundo. Em todo mundo começou a morrer, ninguém sabia o que era, ninguém sabe de onde vem, o que é. Tomamos vacina, a experiência da vacina, não há eficácia ainda em nada, então aí cada um fazendo o que cabe, o que pode, o que não pode, e aí entram sempre as controvérsias do governo, que o governo fala uma coisa, as pessoas fazem outra, aí o Ministério da Saúde fala uma coisa, a Anvisa fala outra, e aí eles não conseguem se alinhar nas informações, eles não conseguem chegar a um consenso daquilo que seria melhor para a humanidade, porque cada um pensa de uma forma, cada um age de uma forma, cada um age segundo aquilo que acha que é correto. E aí nós estamos vendo que tudo isso está acontecendo e as pessoas estão morrendo. E aí até então achávamos normal morrer Joaquim lá do sertão da Paraíba. Morreu John lá da Inglaterra. Beleza, quem é John? Quem é Joaquim no sertão da Paraíba? Não sei. Mas daqui a pouco eu ouço dizer que alguém na rua tal, fulano de tal, aqui próximo de casa, pegou Covid e morreu. E quando eu menos espero, chega uma notícia que um parente teu pegou Covid, morreu. E daqui a pouco dentro da tua casa tem Covid, seus amigos têm Covid. Hoje todo mundo pega Covid, muita gente sofrendo por causa disso. Muitos estão morrendo, outros recuperados, graças a Deus, por Covid. Mas assim, a Covid chegou com uma ação avassaladora na vida do ser humano, desestabilizando todo mundo, causando um terror tremendo, um pavor tremendo. Morrer sem saber como, o porquê, a causa, e não tem como. Então, veio a pandemia e trouxe tudo isso. E aí, em meio a esse desespero todo, você pega aquele povo que foi chamado para a justiça. Aquele povo que foi chamado para a justiça. E aí você não viu em nenhum momento, não se viu a igreja se reunir, os poderosos, os bispos, os pastores, os que estão na mídia, os que têm, o que levam, né, uma grande concentração de massa. Eu não vi. Aqui está eu, fulano, ciclano e beltrano, estamos aqui, nós que somos líderes, nós que somos pastores, nós que somos bispos, nós que somos isso, nós estamos aqui fazendo uma reunião para chamar as nossas igrejas, as nossas congregações,
como homens de Deus, como mulheres de Deus realmente, e nós vamos levantar um clamor sobre essa nação. Nós vamos exercer uma justiça sobre a humanidade. Ainda que haja injusto lá na Somália, ainda que haja injusto lá no Afeganistão, mas aqui um povo se reúne com justiça para levantar um clamor. Se você viu isso acontecer uma vez, me passa aí, me vê um link aí, me passa, porque eu não vi. E olha que eu fico conectado. Eu não vi. Por quê? Porque era cada um buscando seus próprios interesses. Eu tenho que me adaptar a um sistema que, já que a ordem é fique em casa, quem vai trazer o dízimo? Quem vai trazer a oferta? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que criar um meio, um QR Code, para que você assista da tua casa e continue contribuindo, que você continue dando. E aí de você se não der. Porque antes, cultuar Deus em casa não podia, tu era desigrejado, não podia, tu era afastado, estava desviado, porque você tem que vir para a igreja todo dia, toda hora e sempre, você tem que estar aqui, porque todo culto que vem e tal, não sei o quê, você tem que participar de campanha, disso, daquilo, blá, blá. Enfim. E aí eu crio um meio de quando você realmente. Agora você pode cultuar Deus em casa. Para a Santa Ceia, você tem que estar realmente reunido com os santos dentro da congregação, aquela mesa, aí pega-se o pão, pega-se o cálice, né? E faz aquela celebração memorial, mas você tem que estar dentro da igreja. No período da pandemia, não. Agora você pode ser na tua casa. Agora você pode pegar um pão, você pode pegar um cálice e você vai fazer o que diz em 2 Coríntios. Memorial. 1 Coríntios 11. Você vai fazer o memorial. O que você só tem que trazer a memória. Quando fala de trazer a memória, não fala o lugar que você tem que estar para trazer a memória, não. Não é o lugar que você tem que estar, é como você tem que estar para que você traga em você a memória. E aí o que acontece? Pandemia vem e mata justos e injustos. Mata ímpio e crente. Beleza? Beleza. Quando acontece isso em Sodoma e Gomorra, o juízo de Sodoma e Gomorra, ele não veio por causa do aumento da iniquidade do ímpio. O juízo de Sodoma e Gomorra diz aqui, ó, versículo 20, diz aqui, ó, disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. O juízo de Deus não veio por Sodoma e Gomorra somente pelo aumento da iniquidade do ímpio. Ele veio, foi por causa da ausência do justo. A ausência do justo fez com que Sodoma e Gomorra sofresse. Sabe por que a pandemia está ganhando essa junção toda? Sabe por que esse povo rouba? Sabe por que esse povo faz tudo isso? Não é por causa do aumento da iniquidade, não. É por causa da ausência do justo. Porque aqueles que foram chamados para exercer a justiça estão sendo muito mais injustos do que o próprio injusto. É por isso que os justos estão sofrendo. Porque quem foi chamado para a justiça está sendo mais injusto. Porque ele vive o farinha pouca, meu pirão primeiro. Se ele entendesse que com Cristo, quando a farinha pouca, eu compartilho com meu irmão primeiro. É por isso que está acontecendo tudo isso. Não é por causa do aumento da iniquidade, não. A gente está sofrendo, porque não. É claro que no final, na vinda de Cristo, essas coisas realmente precisam acontecer. É o que está acontecendo. Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Isso tudo está na Bíblia. Só que a Bíblia diz que isso aí é apenas o princípio das dores. E aí, 2 Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, não está falando do ímpio, está falando do povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é que chama pelo nome dele? Quem é que o tempo todo fala do nome do Senhor? Quem é que o tempo todo fala do nome do Senhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Se esse povo se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a face do Senhor e o principal, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É só se o povo que se chama pelo nome se posicionar. Aí eu te pergunto, cadê esse povo que se chama pelo nome? Cadê esse povo que chama pelo nome? Esse povo é cativo. Esse povo hoje congrega na igreja desigrejada. Esse povo que se chama pelo nome. Por quê? Porque eu tenho que tirar esse povo que exerce justiça do meio dos injustos. Porque dentro dos templos, a maioria está sendo injusta. Então eu pego o justo, tiro daquele meio porque eu não quero transformação, não quero mudança. Eu não quero que você mude. Eu não quero que você seja livre, eu não quero que você seja liberto. Eu não quero. Porque se você for livre, se você for liberto, quem vai trazer os recursos para mim? Quem vai me dar dinheiro? Quem vai cuidar do que eu tenho? Quem vai dar continuidade ao meu luxo? Fala, se você abrir os seus olhos, como é que fica? Se você abrir teus olhos, tu não precisa de ninguém pegar na tua mão e te conduzir como se tu fosse cego, pô. Só que hoje o pior problema que tem é que o pior cego é esse que enxerga, mas não vê. É esse mudo que fala, mas não faz sua voz ser ouvida. É esse surdo que escuta, mas não ouve. Porque já está cauterizado, está doutrinado a fazer aquilo ali que eles querem que faça. E se você não fizer, tu não presta. Desigrejado, desviado. Eu te afasto de tudo e de todos, do meio de tudo e de todos. Eu não quero você aqui. Você não presta pra... E aí Deus tem uma promessa para você. E nessa promessa, você passa por esse processo, né? E para esse processo é porque tem um propósito. Eu quero que você entenda que tudo que está acontecendo na tua vida tem um propósito. Não é aleatório, não, tem um propósito. Tem um propósito de você estar todas as manhãs aqui ouvindo essa palavra. O propósito é que você precisa pegar essa palavra e fazer uma aplicação na tua vida. Porque o que eles fazem com você é para te enfraquecer. O que eles fazem com você é para te deixar aflito, para te deixar angustiado. O que eles fazem com você, o que eles fazem na tua vida é justamente para poder te deixar no desespero a ponto de você achar que para você não tem mais jeito, que ninguém te entende. Já percebeu que você pensa dessa forma? Gente, parece que só eu vejo isso. Porque está todo mundo fazendo isso? Porque, gente, não é possível. E aí eles te entristecem. Como o texto diz, eles fazem de vós negócio com palavras fingidas. Eles trazem para você realmente o que cabe a eles para enriquecimento deles. Estou preocupado com a tua vida. Não estou preocupado em te tirar do buraco, não. Eles querem mais te jogar concreto para você ficar preso naquele buraco e o tempo todo estendendo a mão para ele. Ele, ó, vou te jogar a mão, vou te estender a mão. Aí segura na tua mão, mas não puxa não, só segura na tua mão para falar para você, tamo junto. Né? Tamo junto. E aí o que acontece? Você no meio dos seus problemas, nas suas dificuldades, nas suas adversidades, ninguém senta com você e fala assim, ó, vamos sentar para conversar. Eu tive sendo procurado por alguém, né? Uma pessoa me procurou e ela queria conversar sobre um problema que ela estava enfrentando. E que ela não procurou, quer dizer, ela até procurou o pastor dela, para conversar com o pastor dela. Só que a secretária do pastor
falou que tinha que agendar para março, abril, sei lá, fevereiro. Olha só, uma ovelha ferida, precisando conversar com o pastor não tem tempo para cuidar da ferida da ovelha. Tem que agendar. Essa ovelha é prioridade para esse pastor? Fala para mim. Imagina você com um corte sangrando, perdendo sangue, hemorragia. Aí você vai pedir ajuda no hospital, o hospital fala, cara, não tem como fazer curativo e estancar essa hemorragia não, cara. Tu tem que esperar 3 meses aí sangrando pra gente ver o que vai acontecer contigo aí, só para marcar para o médico poder te ver, para tu fazer pelo menos a triagem. E olha só, era só a triagem, porque ele só ia conversar, ele não sabia se ia ter resposta, se a pessoa ia ajudar ele ou não, era só a triagem. Imagina, você sangrando, hemorragia, doendo, eu falar para você que daqui a 3 meses você vem só para triagem. Para, covardia. Pô, não faz isso com o povo, não. Não faz isso, não. É covarde. É covardia. O rebanho não é teu, é de Cristo. Não faz isso com esse povo que sofre, não. Tenta ouvir esse povo. Tenta entender a necessidade desse povo. Eu não peço nem a Deus para ter misericórdia da vida desses homens. Peço a Deus que faça justiça. Porque o povo está sofrendo. Não adianta ter misericórdia e eles continuarem na injustiça. Porque se tem conhecimento da palavra, não aplica a palavra por quê? Porque não quer. Não é por falta de conhecimento. Porque lê, consegue aplicar a teoria da prosperidade, consegue aplicar que quanto mais tu der, mais você vai ter. Consegue aplicar que você não pode ficar, que você não consegue aplicar isso. Por que não consegue aplicar a verdade? Por que não consegue aplicar a justiça? Por que não consegue aplicar a libertação verdadeiramente? Por que não consegue aplicar que todo o processo enfrentado por eles tem um propósito de Deus nisso tudo, mas o propósito primordial de Deus é a libertação. É porque eu não quero que você seja livre. Eu quero que uma pessoa se mantenha cativa o tempo todo para que possa dar rico, enriquecer o seu Senhor. É igual aquela mulher em Atos, pô. Aquela garota. Estava dando lucro pro seu Senhor, pô. Ela estava revelando um monte de coisa. Quando ela é liberta, tá louco. Liberta. E agora? Quem vai dar o lucro pra gente? Lembra o texto que nós estávamos meditando ontem, anteontem, essa semana? Que falamos sobre Gadara, a província de Gadara? Marcos 4, Marcos 5. Que quando Jesus chega na província de Gadara, que encontra aquele endemoniado, que ele agora, Jesus dá uma ordem para que os demônios saiam da vida daquele homem. Quando aquele homem encontra novamente, quando aqueles homens que estavam ali olham, se aproximam de Jesus e vê do lado dele o cara de banho tomado, o cara que não tomava banho, o cara que não tinha roupa, só andava pelado, o cara que andava acorrentado, o cara que não tinha conhecimento de nada, eles agora se aproximam e vê Jesus parado, sentado do lado de Jesus. Olha só, o cara sentado, de banho tomado, roupa, vestes novas, em sã consciência, sarado. O texto diz que eles ficaram irados. Por que ficaram irados, rapaz? Tu tinha que ficar feliz de ver o rapaz liberto. Tu tinha que ficar feliz de saber que o rapaz está livre. Mas não, pô. Não há felicidade em te ver livre, pô. Eu tenho que falar para você que é processo. Processo de libertação. Vem aqui toda semana, é um processo. Se em Gadara, Jesus chega, mais de 2, 3 mil demônios na vida de uma pessoa, Jesus dá uma ordem, saiu. Por que na tua vida tem que ser processo? Por que na tua vida, ao invés de ser pagamento à vista, tem que ser Casar Bahia, prestação, toda semana tirar um? Será que tem uma legião em você mesmo? Será que tem uma legião de demônios em você mesmo? Você que trabalha, você que tem família, você que tem a tua casa, você que tem teus afazeres, você que faz as coisas normal, apenas está sofrendo por não saber lidar com essas situações difíceis, adversas que a vida te enfrenta.
te apresenta. Você que sofre muitas das vezes pelas péssimas escolhas que fez de relacionamento. Você que sofre hoje por estar afastado, por ter sido afastado. Você que sofre por isso. Isso não é demônio. É falta de posicionamento. Se posiciona para ver. Só que eu falo para você que é demônio porque eu não quero que você se posicione. Eu não quero que você tome uma postura. Por quê? Porque se você não se posturar, eu continuo tendo lucro. Irmãos, pega essa palavra, aplica no teu coração. Exerça você a justiça de Deus. Seja justo. Pregue o evangelho. Está em tempo e fora de tempo. Não é isso que diz lá em 2 Timóteo 3? Prego em 2 Timóteo, em 2 Timóteo 3. Prega o evangelho. Viva de maneira irrepreensível, sabendo que Deus é contigo nessa peleja, nessa caminhada, nessa jornada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a tua alma, que o Senhor guarde a tua vida, a tua entrada, a tua saída, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Vamos nos fortalecer como igreja do Senhor realmente, ainda que eles nos tenham como desigrejados, ainda que eles nos tenham como aquelas pessoas que não querem saber de Deus, vamos nós fazer a justiça. Faça você a justiça. Seja você realmente a referência que você busca em alguém. Seja você a resposta que você busca em alguém. Seja você essa pessoa que realmente busca uma liberdade. Então seja você livre, seja você liberto pelo poder do sangue, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Que você possa receber uma dose de ânimo para esse final de semana. Elabore algo diferente. Faça algo diferente. Receba pessoas na sua casa, selecione pessoas que você possa fazer pequenos grupos, reuniões e falar do amor de Jesus para essas pessoas. Exerça isso. Coloque para fora aquilo que Deus tem colocado dentro de você e você vai ver que quanto mais você colocar Deus para fora, mais Deus vai se fazer presente em você e você vai exalar tudo aquilo que Deus tem para exalar através de você. Ah, mas pastor, eu quero tanto que Deus faça uma obra em mim. Eu quero tanto que Deus faça algo através de mim. Eu tenho o sonho de fazer isso, por aquilo. Eu quero que Deus faça algo através de mim. Será que Deus tem uma obra na minha vida? Será que dá tempo de Deus fazer algo tremendo através de mim? Entenda, Deus quer fazer algo tremendamente maravilhoso através de você. Só que primeiro Ele precisa fazer em você. Primeiro Ele quer transformar a tua vida. Primeiro Ele quer mudar a tua mentalidade, a tua maneira de pensar, a tua maneira de conduzir a tua vida. Porque não tem como Ele trabalhar através de você se não trabalhar em você. Porque não adianta ganhar o mundo e perder a tua própria salvação. Vamos procurar estar centralizado. Vamos procurar a cura. Vamos procurar a libertação, sim. Vamos buscar cura, vamos buscar cura. Ah, o meu problema não tem jeito, busca a ajuda de um profissional. Busca alguém que possa te ajudar a enxergar a vida fora desse contexto religioso. Porque não é só isso, não. Você tem uma vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Por isso eu peço a tua ajuda. Vamos fazer com que essa palavra se propague e chegue ao maior número de pessoas possível. Curta. Dá uma curtida. Compartilhe essa mensagem. Faça chegar ao maior número de pessoas possível. E quando nós menos esperar, nós vamos ter uma potência de homens e mulheres justos e injustos que clamam por justiça. Que clamam por justiça, sendo justo ou injusto, mas vão clamar pelo poder do sangue de Jesus. Elabore uma estratégia para esse final de semana, para a semana que vem. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê um final de semana abençoador e transformador pelo poder do sangue de Jesus. Obrigado pela tua presença, obrigado por você estar conosco na manhã desse dia. Esteja conectado conosco, curta, compartilha, comente, porque com certeza o nosso propósito
é fazer com que o outro seja, porque a nossa maior missão é sermos primeiro transformados para que possamos transformar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Muito obrigado pela tua companhia nessa manhã tão maravilhosa, nesse Café com Deus. Fique na paz do Senhor, tenha um sábado e um domingo excelente de glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado. Essa é a palavra de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.